Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna, você que está acompanhando o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E já temos vários cumprimentos aqui na área de texto, inclusive da Espanha. Uma satisfação muito grande estarmos juntos para estudar o Evangelho, Luziane, uma satisfação muito grande. E contamos hoje com Eliane Carvalho e Tainã Tinum, do grupo de estudo Surdos Espíritas, que farão a interpretação para Libras, nosso agradecimento, e os nossos convidados, Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, e Peregrina, conhecida como Pera Capelo, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevão, GEP, de Fortaleza, Ceará, palestrante espírita, facilitadora do ESG e estudo da mediunidade. Os nossos agradecimentos também aos parceiros de transmissão. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Cumprimentamos o querido Carlos, agradecendo por este aprendizado. Cumprimentamos nossos queridos convidados, Simão Pedro e Pera, as nossas intérpretes para Libras, Eliane e Tainã, e a todos vocês que estão aqui chegando, já deixando as suas mensagens. Esse é um estudo que a gente vai construindo junto, com comentários, com perguntas, aproveitando aqui a presença dos queridos Simão e Pera para que a gente possa ir construindo isso aqui em conjunto. Vamos dar continuidade ao estudo, nós estamos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, e os títulos para hoje: Perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido. São textos significativos que trazem reflexões profundas e que nos tocam emocionalmente também. E a gente vai começar aqui essa primeira Instruções dos Espíritos, do item 21, trazendo uma pergunta para o Simão, na verdade, pedindo a ele para que ele comente um trecho que está aqui no Evangelho. O trecho diz assim, nesse item 21. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Comenta pra gente, Simão, por favor, esse trecho. Boa noite, Luziane, Carlos, Pera, nossas intérpretes de Libras. Para mim, mais uma vez, é uma alegria estar aqui participando desse estudo do Evangelho. Então, muito obrigado pela cordialidade com a qual vocês sempre me recebem aqui nesse estudo, e boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje. À primeira vista, essa frase, ela é de fato algo que nos leva a pensar e nos dá um senso de aparente injustiça. Eu uso a palavra aparente porque é preciso que nós entendamos alguns conceitos para podermos entender essa contradição entre uma bondade de Deus e uma tristeza, entre aspas, aparentemente provocada por Ele. É preciso que nós percebamos que Deus, ele é justo. A justiça de Deus é bondosa. A bondade de Deus é justa. Então, esse elemento é importante porque Deus, ele não joga dados, Deus não faz escolhas, ele tem as leis por ele criadas que regulam toda a atividade, seja ela material ou seja ela uma atividade intencional da pessoa, do ser humano. Então, todas as atividades existem leis que regulam pelo aspecto da consequência, pelo aspecto da geração da consequência, ou seja, da causa.
E um ponto a se observar que faz parte da justiça de Deus é o que nós encontramos na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta aos benfeitores espirituais onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação. E eles respondem na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, mostrando-nos que é preciso que entendamos primeiro o conceito de vida, que não é o mesmo conceito de encarnação. Vida e encarnação não são palavras sinônimas. A encarnação é uma etapa da vida. A encarnação é um momento, é a etapa na qual eu estou na carne, estou no mundo material. Mas vejamos o verbo, estou no mundo material. E o verbo ser deve ser aplicado a nós como essência. Somos do mundo espiritual, somos espíritos. E sendo espíritos, a vida espiritual é a vida plena, que aceita a vida material como componente da estrutura. Então, vejamos, eu sou um ser vivente, estando nascido, estando morto, no ponto de vista material. Nascimento e morte são elementos materiais. A morte, como dizem os espíritos, cessação dos órgãos físicos, a morte nos seres orgânicos, lá da questão 68, e o nascimento é justamente o início do funcionamento dos órgãos físicos. Então, são dois elementos puramente material. Nascer e morrer se antagonizam. Então, sim, o nascer e o morrer não convivem. Mas o viver, ele suplanta tanto o nascer quanto o morrer. Então, quando assim percebemos, não houve a aniquilação do jovem, não houve a aniquilação daquele pleno de vida, porque pleno de vida todos nós somos, porque somos imortais. Então, a vida abundante que Jesus a ela se refere, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né, que é o versículo 10 do capítulo 10 de João, é justamente nesse sentido de nos mostrar que nós somos vivos e porque somos imortais. Então, quando falamos de uma morte nesse sentido do parágrafo, ela gera tristeza, ela gera um senso de abandono, ela gera um senso até mesmo de desespero. E entra, então, nesse conjunto, que é nosso e não da lei de Deus, nesse conjunto entra a ideia da injustiça. Mas não há injustiça quando olhamos agora o outro aspecto, o segundo ponto a ser pensado, a reencarnação. Qual é a finalidade de estarmos encarnados? É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Progresso. Então, pressupõe-se que morte, por ser o único meio de voltar ao mundo espiritual, morte não é partida, morte é retorno. E a morte em questões naturais é porque já se cumpriu aquilo que se esperava para a encarnação no quesito evolução. Então, naturalmente, retorna. Nesse sentido, a morte deixa de ser punição e passa a ser merecimento. Mereço retornar, não mereço retornar. Para entendermos, basta olhar o horário de trabalho. Não posso voltar para casa antes do horário do trabalho, senão terei falta. Mas terminado o horário, eu volto. A morte é esse momento do trabalhador retornar para a sua casa. E não há lugar melhor no mundo do que a nossa casa, a casa espiritual. Então, nesse retorno natural, retornam aqueles que já cumpriram a sua parte. Seria, então, um contrassenso deixar na Terra, num aspecto provacional e expiatório, aquele que já cumpriu a sua tarefa. E teve o tônus vital programado para aquele período. E ali houve a cessação dos órgãos físicos. Então, quando se olha por esse prisma, não se aplaca a tristeza, mas se retira a ideia da injustiça. Muito bom, Simão. Nós temos aqui o comentário, né? A gente não vai falar o nome da pessoa, não. Perdi meu marido há quase 1 ano, sinto um vazio muito grande. Tem um outro dizendo, perda prematura do namorado de 32 anos devido à Covid. Olha, o assunto hoje é todo voltado, né, para o esclarecimento a respeito disso.
pelo que o Simão Pedro já falou, a doutrina espírita é muito consoladora, né? Fiquem acompanhando aí, atentos, não é? Se houver necessidade, podem colocar alguma pergunta. E nós vamos agora ainda no item 21, Pera. Por que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai? Não é ele uma vítima da fatalidade? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Luziane. Boa noite, Carlos, Simão, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, compartilhar esses momentos tão espetaculares. Nossas irmãs tradutoras de Libra e todos os nossos irmãos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Carlos, aqui no Ceará, a gente costuma ouvir com muita frequência que a doutrina espírita é a doutrina do masoquismo, a doutrina da supervalorização do masoquismo, que o espírita gosta de sofrer. Mas a fala do Simão Pedro foi tão encantadora que nos permite, né, discorrer sobre o seguinte sentido: a doutrina espírita, ela não é uma lupa. A doutrina espírita é um óculos, porque ela não vai aumentar, ela vai nos permitir equilibrar os nossos equívocos de visão e nos permite vislumbrar, ver aquilo que está além do alcance da nossa visão. Então, a justiça divina, ela escapa à nossa capacidade de compreensão. Nós não temos condição de perscrutar os desígnios do Altíssimo. A nossa capacidade cognitiva não alcança a compreensão do que é a justiça de Deus. A nossa ideia de justiça ainda é uma ideia distorcida. Quando nós imaginamos que é justiça, normalmente nós estamos atribuindo esse fato àquilo que deve ser aplicado ao erro do outro. Essa é a ideia pequena da justiça que nós temos. Então, quando você fala assim, qual é o teu conceito de justiça? Justiça é fazer o outro pagar aquilo que ele fez de errado, corrigir aquilo. Então, normalmente, nós voltamos o nosso olhar para o outro. Se nós observarmos isso um pouco mais a fundo, vamos ver que talvez esse nosso conceito de justiça seja uma máscara para o nosso ideal de vingança. Porque nós não conseguimos entender o que é essa justiça, porque o nosso olhar está sempre voltado para os equívocos do outro. E aí a doutrina espírita nos oportuniza esse óculos, que nos permite ver aquilo que nós não conseguimos ver. A justiça do divino, a justiça do Criador. Eu vou além, a justiça do Pai amoroso e bom. E esse Pai amoroso e bom, ele utiliza-se da lei do trabalho para permitir que as suas criaturas em equívoco corrijam as suas falhas, os seus equívocos, as pequenas, médias ou grandes infrações à lei divina. Então, essa é a justiça. Com que objetivo? Para que todos nós estejamos em plenitude de felicidade. Porque todas as vezes que nós nos distanciamos da lei divina, o sentimento é de tristeza, de angústia, de prisão moral, culpa. Então, a intenção de Deus é essa. Então, essa ideia da justiça nos permite observar essa frase que você citou, Carlos, por uma outra ótica. Quando nós imaginamos que aqui é o nosso mundo mais importante, né? A Terra é o mundo primitivo, primeiro, mais importante, e que daqui é que nós vamos para algum lugar que nós não conhecemos, a ideia é que o principal é aqui. Então, aquele que é retirado daqui, que sai do nosso convívio, estaria recebendo algum castigo, porque ele deixa de compartilhar com aqueles que ama os benefícios, as benesses, os prazeres, os gozos do mundo material. A doutrina espírita vai nos chamar a atenção de observar o mundo com outro olhar. E aí não dá para a gente estudar somente uma obra em apartado das demais. Nós vamos buscar nas outras obras sempre um complemento de estudo. Simão citou aqui algumas frases do Livro dos Espíritos. Na mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar questões como, por exemplo, o ponto de vista.
Quando a gente estuda, Luiziane, o ponto de vista, exatamente essa proposta da espiritualidade para nos dizer, veja bem, enquanto olharmos a vida pelo mundo material, esse será o nosso ponto de vista. Quando tivermos a oportunidade de inverter os papéis e olhar a vida do mundo espiritual, o ponto de vista será outro. Então, do ponto de vista material, Carlos, a ideia que aquele que é contemplado, né? Ou melhor, castigado, se o ponto de vista é material, aquele que é castigado com uma morte prematura, não estaria sob a guarda da misericórdia e da bondade de Deus, porque ele foi castigado. Quando nós temos a oportunidade de, através desse olhar da doutrina espírita, mudar o ponto de vista e ver do lado de lá para cá, com a aplicação da bondade infinita e da misericórdia de Deus, vamos ver, Carlos, que isso, na verdade, é o exercício da providência divina, amparando os seus filhos, evitando que eles incorram em faltas maiores. Nós que somos pais e mães, quando vemos um filho nosso caminhando na direção de algo que lhe pode ser perigoso, a criatura está caminhando com o dedinho já apontando para a tomada, o que nós fazemos? Corremos ao encontro daquele filho, eu diria assim, mal comparando, com o mesmo sentimento que o Senhor corre ao encontro do filho pródigo, com aquele amor incomensurável para evitar que aquela criatura bote o dedinho na tomada. Então, aquela ação do pai e da mãe de segurar o filho e puxar para si, pode ser comparado a essa morte prematura, evitando que aquele filho amado incorra numa falta que lhe comprometa existências futuras. Excelente, Feira. E muito bom esse comentário sobre o ponto de vista. Faz com que a gente amplie essa visão sobre o tema. Ainda nesse item 21, Simão, que dizer sobre as esperanças da vida futura? Eu achei interessante a observação feita pela Pera com relação a dizer do aspecto masoquista, né, que se muitas vezes olha o pensamento espírita e dizer que o espírita gosta de sofrer. Eu sempre digo que o espírita ele não gosta de sofrer, ele sofre com gosto. É diferente. Sofrer com gosto é perceber que há causa para o sofrimento e a saída para o sofrimento. Sofrer com gosto é ter a resignação para encontrar os meios para lidar com a situação adversa até que ela possa ser resolvida. É diferente de acomodação, em que, apesar de poder ser resolvida, não se busca resolvê-la. E a resignação é esse consentimento interno do coração, que dizem os espíritos, é justamente saber lidar durante a adversidade até encontrar uma forma de cessá-la e depois libertar-se desse processo. E é isso que eu chamo sofrer com gosto, né? É o bem sofrer, né? E o mal sofrer que os espíritos trabalham aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então as pessoas quando me dizem assim, o espírito adora sofrer, eu falo, não, o espírito sofre com gosto, o espírita sofre com gosto, é diferente, não gosta de sofrer, mas sofre com gosto. Mas nesse sentido, então, da pergunta, Luziane, é interessante, sim, né, a gente pensar na vida futura. Mas a doutrina espírita, embora ela trabalhe com as consolações na vida futura, a ideia é diferente de uma consolação por prêmio, que muitas vezes se tem no pensamento religioso. Uma consolação um tanto escatológica, né? Após um julgamento se faz uma premiação ou uma punição. Então, a ideia da esperança, das esperanças e consolações, essas ideias elas não entram no rol de premiações, mas de pura e simples consequência natural das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios conceitos. Não é algo assim, você vai receber o prêmio da vida eterna. A vida eterna, no sentido de imortalidade, não de eternidade,
porque a eternidade nós aplicaríamos a Deus, que não tem começo e nem fim. No nosso caso, tivemos começo, então não somos eternos. Mas a ideia, por hora, de não ter fim, nos faz imortais. Então, a vida eterna, nesse sentido, nós já teremos, sendo bons ou ruins, porque não morreremos, seremos imortais. Mas a ideia do futuro é justamente a materialização das consequências do presente. Dalai Lama ele diz que há 2 dias que não se pode viver durante o ano: o ontem e o amanhã. O ontem é impossível, o amanhã não chegou, mas o amanhã ele se faz como consequência do presente. Então nós sempre vivemos o amanhã com a vida do presente. Basta observar que o amanhã é consequencial. O amanhã ele não é causal. O passado é causal. O futuro é consequencial. E o presente passa a ser, então, a materialização de causas do passado e a causa do próprio futuro. Enquanto colhemos, semeamos. É um processo imediato, concomitante, colheita e semeadura. A colheita de anterior e a semeadura do futuro. Então, o que é essa esperança no futuro? O entendimento que tudo que fazemos reverbera. Tudo que fazemos gera consequência. Então, nós construímos esse futuro com a atitude da agora, com esse olhar consequencial e que não gera medo e nem gera a ideia de fazer o bem pensando na recompensa. Pura e simplesmente é a consequência do ato. E aí, essa consequência do ato não é o ato em si, é o ato precedido e envolvido pela vontade de praticá-lo, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua mensagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, dizia Leon Denis, há uma falsa aparência do bem. E Paulo dizia, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Então, esse futuro é justamente o elemento consequencial das nossas vontades, não somente dos nossos atos, da vontade ligada ao ato. E aí nos dá o senso de maturidade, para que trabalhemos no presente com esse olhar de futuro, o olhar consequencial, não o olhar buscando premiação ou um olhar de evitação de punição. Agir no presente para evitar punição ou agir no presente esperando recompensa é um ato pura e simplesmente individualista que vai gerar a consequência de qualquer ato individualista, a frustração. Então, a esperança no futuro não é esperar o futuro, é justamente construir esse futuro pela ação do nosso presente. E o nosso presente é esse, que estamos aqui encarnados, com esse conceito espiritual para uma vida na matéria, sem perder a essência material. É como se nós disséssemos, os espíritos dissessem, que estamos aqui para espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. É isso que vai nos dando o senso, então, de vida futura. Não é um porvir que eu aguardo e ele chega, e o futuro chega. Não, é um ir ao encontro. Eu vou ao encontro do futuro. Então, não é o porvir, é o que eu vou fazer, é o que eu preciso fazer. E, infelizmente, alguns atos que nós praticamos não vão ao encontro desse futuro esperançoso. Eles vão de encontro a esse futuro esperançoso. Ou seja, chocam com aquilo que nós queremos. Então, basta olhar o presente com olhos das consequências do futuro, ou no futuro. Muito bem, Sidão. Meire Carreira, às 9h35, comentou: esse estudo tem me motivado a cada episódio a busca pelo conhecimento do Evangelho e a melhoria da minha caminhada. Muito bem, estamos nesse processo, né? Tem várias perguntas, né, que estão aguardando, nós atenderemos daqui a pouquinho, né, Luziane? Agora, Pera, ainda finalizando o item 21, que é riquíssimo, né? Pelos comentários que vocês estão fazendo, nós estamos vendo a riqueza desse trecho do Evangelho. Finalizando esse item 21, o Sansão, que é o autor, né, da mensagem, ele anota: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem.
A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Poderia comentar, por gentileza? Carlos, eu queria fazer um pequeno destaque logo. Esse espírito que assina essa mensagem, ele trata, especialmente nesse ponto, ele se dirige às mães. Aqui nós poderíamos perguntar, alguns outros parentes que se sentem aflitos também com a perda de entes queridos poderiam dizer, e nós não sofremos? Só as mães que sofrem? E aqui o destaque é o seguinte, quando esse espírito faz essa observação, mães, ele não trata especificamente da criatura que tem a condição de parir o outro, né, pelos meios fisiológicos, mas aquele que tem o sentimento maternal, que é o amor, eu diria assim, o amor mais desprendido um pouquinho da matéria do que os demais, porque nós ainda não temos ideia do que é verdadeiramente o amor. O nosso amor, ele ainda é condicionado. Mas nós já sabemos que aquele coração de mãe é o coração mais liberto do apego, né? Da posse. Mas ainda assim, muitos dos corações que trazem esse amor maternal são carregados de dores. Carregados de dores. E aí, novamente, a ideia do ponto de vista. Quando nós vemos somente uma existência e que nós não buscamos ver as relações que aquelas criaturas trazem de existências anteriores, então nós não temos acesso, Luziane, por exemplo, qual o papel daquela mãe na vida daquele filho, tá certo? Para ampará-lo, sustentá-lo, suportá-lo no sentido de dar-lhe o suporte, porque a gente muitas vezes distorce a compreensão da palavra, né? Suportar no sentido de tolerar, como se fosse uma coisa assim pesada, doída, né? Mas suportar no sentido de dar-lhe o suporte. Que relações essas criaturas têm em outra existência, em que necessitaram de que um coração se desprendesse antes para ofertar a condição maternal, para aquele outro espírito vir por seu intermédio para essa experiência existencial. Ok? Então, o caráter consolador da doutrina espírita se apresenta diretamente para essa qualidade de coração. Mas aí vamos lá. Aqui ele vai fazer duas posições. Primeiro, o espírito vai dizer que seus filhos bem-amados estão perto de vós. Estão sim, muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança deles, guardais os transporta de alegria. Aqui o espírito já traz uma consolação para aqueles corações maternais doloridos em dizer, seus filhos estão vivos. Seguem a vida agora na outra dimensão. Mal comparando, quantos de nós têm filhos que vão estudar em outros estados, em outras cidades, e que naquele momento há necessidade de uma separação, mas guardamos a certeza que vamos poder nos comunicar? Vamos conversar ao telefone? Carlos, eu sou de uma época que a gente, para ligar para um irmão, um parente que ia para outro estado, a gente tinha que esperar uma vez por semana, no horário que a ligação telefônica era mais barata. Hoje a gente faz uma ligação pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo YouTube, seja o que for, por uma rede social, na hora. Então, eu tenho uma irmã morando na Noruega, eu tenho uma sobrinha morando na Irlanda, e a gente fala com eles a qualquer momento. Então, nós podemos nos comunicar, matar a saudade, ver o rostinho daquela criatura. A criatura pega o celular e sai andando dentro de casa, mostrando a vida dela, coisa que nós não tínhamos acesso há algum tempo. Então, essa modificação, essas situações de vida que nós estamos vivendo agora, nos auxiliam a perceber o que dentro de muito pouco tempo nós teremos em contato com o mundo espiritual e que já temos.
Porque muitos são os que dizem, eu não acredito na vida depois da morte, porque ninguém voltou de lá para falar. Como não? Nós temos mensagens diárias de espíritos que ultrapassaram as portas da morte, dizendo como estão lá. Obviamente, não através de celulares e de ligações telefônicas, mas através de aparelhos que são colocados pela espiritualidade à nossa disposição, chamados médiuns, né? E depois o espírito completa. Sim, eles estão lá, mas eles também sofrem com as suas dores desarrazoadas. Simão teve a oportunidade de dizer que na separação, na morte, a dor da saudade é legítima. Usou outras palavras, sim, mas até um certo ponto. Até um certo limite. E aí vou pedir a vocês permissão para dar uma olhadinha lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que essa dor da perda dos entes queridos é uma dor que é própria de todos, ricos e pobres. É uma dor que nos é verdadeira, porque todos vamos morrer um dia e alguém vai sentir dor, aquele que permanece aqui e aquele que vai. Todos sentiremos essa dor. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Aí a questão 936 praticamente usa os mesmos termos e o mesmo exemplo. Ela pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos? E aí os espíritos, aqueles que se foram para o lado de lá, por quem a sofre? E o espírito vai responder: aquele que ultrapassa as portas da morte, o espírito, é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro, porque a criatura está lá. E ele diz: eu estou vivo, a vida segue, continua. Então, ele sente pelo que fica um pesar, porque vê falta de fé no futuro e confiança em Deus. E, por conseguinte, e aqui é um ponto muito interessante, isso, para aqueles que permanecem aqui, pode ser um obstáculo ao seu adiantamento e, talvez, a sua reunião futura. Importa mesmo destacar esse capítulo que nós estamos estudando, ele é intitulado Bem-aventurados os que sofrem, em outras traduções, os aflitos. Importante nós aprendermos esse conceito para não sofrer e gostar de estar sofrendo, porque achar que estar sofrendo vai chegar ao reino dos céus, mas entender que a dor verdadeiramente faz parte desse mundo. Nós vamos depois comentar sobre isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É verdade que nós teremos aflições, mas ele complementa: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso mesmo, Pera. A gente passa aqui agora para trazer algumas perguntas que foram formuladas aqui no nosso chat, e nosso chat tem muitos relatos sobre desencarnações, sobre as emoções em relação a essas situações, e nós gostaríamos, antes de passar para as perguntas, só trazermos duas observações, 2 livros que podem nos ser úteis para a reflexão a respeito desse tema. Um deles é A Ressurreição e Vida, do Espírito Tolstói, pela psicografia da Ivone do Amaral Pereira, e tem um texto intitulado Sonhos de Rafaela, onde mostra um pouquinho dessa questão das nossas lágrimas aqui em relação aos que partiram, e é importante a gente refletir sobre isso. E um outro livro é o da Dona Lucy Dias Ramos, também pela Federação Espírita, né, pela FEB Editora, intitulado O Olhar e as Percepções da Alma, em que a Dona Lucy ela teve a despedida em relação a uma das suas filhas, e diante de uma dor tão forte como esta, ela adotou o método de escrever cartas para sua filha. Então, todas as vezes que a saudade era muito grande, que vinha à mente as memórias e as reflexões sobre este desprendimento, esta partida, ela trazia esta forma de lidar
de amenizar a dor e também trazer um efeito terapêutico a si mesma. E ela dizia a certeza de que a filha vai acessar essas cartas. E a gente lendo a obra, a gente vê que isso é possível e acontece e tem toda uma interação. Então, fica a dica destas duas obras para que a gente leia também e aprofunde este assunto e também traga mais mecanismos consoladores ao coração. E aqui a Marlene Silvas, 21:37, compartilha com a gente, Simão, fala da desencarnação do esposo e da mãe com o espaço de 3 meses e coloca também do seu sentimento em relação a isso. E ela afirma que sente dores no corpo e se essas dores estariam relacionadas a estas perdas. O que você nos traz, Simão, sobre isso? Seu microfone. Nós até comentamos isso em uma outra live de estudo sobre essa questão da morte, da perda, e é preciso entender, né, esse aspecto. Muitos criticam dizendo que o verbo perder não é aplicável. É aplicável, sim. Tanto é aplicável que os espíritos o aplicam. Perdas de pessoas amadas, perdas de pessoas queridas. E é preciso entender que esse perder não é porque tinha a propriedade ou a posse. Esse perder é algo que deixou de existir, que no íntimo da pessoa é uma perda. E se perde a convivência com as pessoas, aquele que retornou ao mundo espiritual não mais conviverá da forma que convivia, então não haverá a presença física, não haverá o toque físico, não haverá as palavras audíveis, não haverá nada disso. E isso é uma perda. A perda da companhia constante de um esposo, a perda da segurança oferecida por uma mãe. Então, isso tudo sim é perda. E é preciso que entendamos isso, porque naquele momento há sim um vazio no sentimento da pessoa. E esse vazio é que gera a tristeza. Então, uma tristeza, ela é fruto desse sentimento que ficou afetado, desse campo sentimental que sofreu um abalo. E isso é o que se chama, na psicologia, de luto, que se chama de vivenciar o luto. Não é entregar-se ao luto, é vivenciar aquele sentimento. O choro, até esse momento, ou nesse momento, até esse ponto, muito bem aqui explicado pela Pera, o aspecto forte desse choro é um reconhecimento da amorosidade. Esse choro é um reconhecer que aquela pessoa é muito amada. Ele não é o desespero, ele não é a revolta. Depois de um certo ponto, ele se transforma em algo deletério. Mas esse ponto, ele não tem uma cronologia de determinação. Eu não posso dizer que vai chorar só por 3 meses ou por 1 ano. Depois disso é desespero. Não. O sentimento, ele é idiosincrático. Cada pessoa tem a sua forma de percepção. Eu não posso avaliar a percepção alheia pela minha. Eu não posso dizer, eu já passei por isso. Não, eu já passei do meu modo, a pessoa passa do modo dela. E precisa ser respeitado. Esse é o primeiro ponto. É natural que, em falecendo o marido, depois a mãe, no interregno de 3 meses, o abalo seja muito maior. O abalo sentimental é muito forte. Eu tenho aqui, por exemplo, minha mãe faleceu, 3 meses depois, meu irmão faleceu. Também foi assim. E é natural que haja essa indagação. Mas a cronologia também não intensifica ou diminui. O sentimento de amorosidade pela mãe, o sentimento de amorosidade pelo esposo, se o interregno fosse maior, seria a mesma sensação em relação a eles. Mas o abalo do imediatismo dos 2 fatos, ele é mais forte. Dizer se as dores do corpo são ou não inerentes a esse sentimento,
Não posso dizer, quem sou eu para dizer isso? Pode sim, pode não. Pode ser uma manifestação psicossomática? Pode não ser. Pode ser outras questões. Mas a dor da alma ela é mais forte que a dor do corpo. E essa dor da alma, por mais que nós digamos a pessoa que desencarnou continua viva, o subconsciente do ente que ficou, daquele ente que ficou, tudo bem, mas eu não estou vendo, eu não estou convivendo. E é preciso dar tempo. É preciso dar tempo ao tempo. Os nossos antigos diziam que o tempo é o senhor da razão. E é preciso que haja o tempo. É preciso que haja repetições de datas para que nós possamos elaborar as ausências das pessoas nas datas que anteriormente estavam presentes. As datas significativas. É o que o filósofo Mircea Eliade chamava de mito do eterno retorno. Então é preciso que nós passemos, por isso é o tempo. É como se fosse um sinal. Vem o primeiro aniversário que a pessoa não está mais presente. Eu vou sentir, porque o último eu estava com ela presente. No próximo, eu já tenho 2 referências, uma ausência e uma presença. O outro, eu tenho 2 ausências e uma presença. E esse é o tempo. É o tempo que vai criando as condições de referência. E aí eu consigo trabalhar. E aí vem a lembrança com um toque de tristeza, mas vem a certeza que tudo está certo, embora não esteja bem. Então, esse é o aspecto que o tempo vai determinar. Então, eu digo a essa pessoa, dê tempo ao tempo, dê tempo a você, mas não se feche para a abertura de entendimento, ou para o entendimento que abre a nossa esperança. O entendimento que tudo está certo, embora não esteja bem, porque está nas mãos de Deus. Dona Joana de Ângeles dizia isso, nem tudo está bem, porém tudo está certo. Então é esse aspecto que nós precisamos buscar. Agora, nesse momento, não está bem, não está certo. Mas dê um tempinho, que vai perceber que não está bem, mas está certo. E depois, por estar certo, vai estar bem. Mas isso é depois. Não apresse esse momento do refrigério. Ele tem que ser natural. E ninguém apresse para outro esse momento, exigindo que o outro reaja da forma que esse alguém gostaria. Muito bem, Simão. Nós vamos juntar 2 perguntas, Pera, relacionadas com a Covid. Josiane Leite Ramalho, às 9h39, pergunta: a pessoa que desencarnou pela Covid cumpriu sua missão? E depois, o Tiago Carlos da Silva, às 9h40, 1 minuto depois, ele diz assim: como se explica as mortes pela Covid diante de tanta omissão e negligência deste governo brasileiro? Meus irmãos, quando a gente estuda a doutrina espírita, inclusive buscando fazer relação com todos os temas que ela tem, nós temos a oportunidade de ampliar a nossa capacidade de compreensão. Então, primeiro tema a destacar, Covid. O que é a Covid? Precisaríamos recorrer a uma parte dos ensinamentos dos espíritos em que eles vão chamar de flagelos destruidores. Lá dentro desse tema flagelos destruidores, nós vamos encontrar uma gama quase que infinita de flagelos que assolam a humanidade, já assolaram, assolam e assolarão a humanidade e que fazem parte da lei de progresso. Importante a gente observar isso com a razão, conversando com o coração. Então, se aconteceu na humanidade, aconteceu por permissão do Altíssimo, porquanto Jesus nos diz que nenhum fio de cabelo cairá das nossas cabeças sem a permissão de nosso Pai. Nós temos uma queda de quase 150 fios de cabelo por dia. Então, sabemos que tudo que nos atinge, que chega até nós, tem a permissão de Deus. Primeiro ponto. Questão de omissões de governos ou assistências de governo são verdadeiramente relativas, até porque nós estamos. Se eu for tratar de governos, nós temos governos municipais, estaduais, federais, de um país, de vários países, e nós temos a Terra, vamos dizer, a humanidade inteira passando pela mesma situação. Não daria para a gente tratar desse ponto especificamente.
Importa destacar que, se a criatura teve a oportunidade de se encontrar com essa situação, sem dúvida nenhuma, essa situação foi a oportunidade de aprendizado. Oportunidade de aprendizado para aquele que foi acometido da Covid e desencarnou. Aquele que foi acometido da Covid não desencarnou. Aqueles que não foram acometidos da Covid, mas de todos os seus efeitos dela, familiares e todas as pessoas da sua relação social. Nós temos verdadeiramente uma situação, eu diria, de aprendizado coletivo da humanidade. Oportunidade de aprendizado coletivo. Um ponto de destaque da primeira pergunta: será que ela cumpriu a sua missão? Não temos condição de responder porque não sabemos exatamente qual foi a missão para a qual ela encarnou. Qual foi a missão, efetivamente? Seria suportar o quê? E a Covid seria um instrumento disso? Não temos condição de dizer. Verdadeiramente sabemos que absolutamente nada foge ao olhar criterioso, amoroso, cuidadoso e previdente, providente do governador espiritual da Terra, que é Jesus. Absolutamente nada escapa ao seu alcance. Sabemos que aqueles que não cumprem a sua missão, não o cumprem por escolha própria, independente de terem sido acometidos por Covid, cardiopatia, suicídio, qualquer outra doença que ainda atinja a humanidade, abandono, fome ou verdadeiramente decisão. Então é muito complicado a gente responder nesse sentido, se ela cumpriu a sua missão. Inúmeras são as criaturas que, acometidas de doenças, sejam quais forem, ou não acometidas de doenças, escolhem permanecer ou desistir. Então, não dá para a gente saber se a criatura atingiu a missão dela ou não. Verdadeiramente não. Eu tenho uma frase que me acompanha, eu não, né? Na verdade, Jesus nos entregou essa frase e ela me acompanha. Muitas das vezes nós envolvemos tempo exacerbado, né? Dedicamos muito tempo a nos ocupar com as questões que tocam os outros. Jesus vai nos dizer: que te importa a ti? Segue-me tu. Então, se nós nos ocuparmos verdadeiramente em observar o que a Covid trouxe de ensinamento para mim. Eu fui acometido da Covid? Eu não fui acometido da Covid, aqueles que foram, as criaturas que estão ao meu redor, efetivamente, cada uma tem a sua bagagem, tem a sua quantidade de aprendizados, mas eu, efetivamente, o que eu aprendi com isso? Tive a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, eu os coloquei, pensei, agi para o outro exatamente da mesma forma que eu gostaria que agissem para comigo e que pensassem para comigo? Como foi que eu me comportei nesse período? Qual é o meu critério hoje de observação das coisas? Continuo julgando? Porque Jesus disse que não devemos julgar, porque com o mesmo rigor que julgarmos, seremos julgados. Ele disse que nós precisamos fazer para os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse para conosco. Ele nos ensinou a amparar, a acolher, a sustentar, a partir o pão. Ele foi ao encontro das criaturas, curou cegos, surdos, mudos, leprosos, paraplégicos, tetraplégicos, retirou criaturas dos túmulos, nos chama todos os momentos. A cada momento ele nos olha e diz: Lázaro, levanta-te e sai. Ele nos oferta todas as oportunidades de cura para os nossos males da alma. Como é que nós temos nos comportado com relação a isso? Todas as ofertas que Jesus nos entrega, como é que nós temos nos comportado? Então, importa verdadeiramente considerarmos que, sendo a Terra escola, estamos aqui para um determinado aprendizado. Sendo a Terra hospital de almas, estamos aqui para curar os nossos males. Sendo a Terra uma prisão, temos faltas a cumprir. Em qual dessas situações nós vamos ver a Terra, nós podemos escolher.
Mas se estamos aqui, nós temos algo a cumprir aqui. Importa saber. Ouvindo Jesus falar, que te importa a ti? O outro, efetivamente. Segue-me tu. Muito bom, Peira. Simão, nós temos algumas perguntas que circulam muito em relação ao planejamento reencarnatório, a programação, se os fatos que ocasionaram as desencarnações, elas estariam sob uma programação. E aí nós destacamos uma, que é da Ângela Sancho, às 21h41, quando ela diz assim: no caso de uma fecundação in vitro bem-sucedida e um aborto espontâneo após o 3º mês de gestação, esse fato estaria previsto no planejamento reencarnatório desse espírito e dessa mãe? Em tese, sim. Porque, vejamos, esse fato especificamente, nós vamos encontrar uma analogia na questão 355 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se pode haver, né, uma criança que não seja viável desde o seio, desde o seu início. E eles respondem que assim Deus permite como prova, ou para o próprio espírito, ou para os pais, né? Ela usa o termo mãe pela relação mais efetiva da questão gestacional. Mas ali eles colocam prova. Então, vejamos, se nós olharmos a questão 258 do Livro dos Espíritos, nós veremos sobre a escolha das provas, quando se pergunta se o espírito tem consciência daquilo que lhe sucederá na vida corpórea. E os espíritos respondem que sim, pois ele mesmo escolhe o gênero de provas. Depois nós temos a questão seguinte, a 259, quando se pergunta se tudo que nos acontece na vida corpórea foi por nós escolhido. Os espíritos respondem que tudo não seria a palavra, porque nós escolhemos os grandes acontecimentos, aqueles que podem ser determinantes na vida moral. E essa resposta ela é corroborada pela resposta dada à questão 859, quando vai falar do determinismo, quando vai falar da fatalidade. Então, ali, mais uma vez, na questão 859, eles vão dizer que, nesse sentido, faz parte da escolha das provas, porque se trata de um acontecimento que pode interferir na vida moral, ou seja, na evolução daquela pessoa. Evolução, nesse exemplo trazido, nesse fato trazido pela mãe. Evolução no aspecto de prova para a mãe, para o pai ou para o próprio espírito. Pode também ser não só o aspecto prova no sentido que muitas pessoas utilizam como se fosse algo penoso. Pode ser um aspecto de prova também, mas no sentido de uma escolha feita pelo conjunto, ou seja, pais e o espírito reencarnante, em recebê-lo já sabendo que ele não permaneceria por muito tempo ali no processo gestacional. E mesmo assim, os pais aceitaram levar essa prova, ou seja, serem esses instrumentos que possibilitassem a esse espírito um tempo de gestação. Porque é importante a gestação para o espírito? Sim. Dizem os espíritos, aí podemos olhar a questão 358, a própria questão 351, que inaugura os assuntos sobre aborto, né? A 351 que trata efetivamente da inaplicabilidade do aborto, e depois vem uma sequência de perguntas que vai até a 358, trabalhando justamente essa ideia. Então, nesse exemplo, a gente percebe uma busca da maternidade, paternidade, fecundação in vitro, a não viabilidade natural da continuidade gestacional, sem nenhuma ação promovida pelos pais. Então, por esse conjunto, pode-se levar à ideia que faz parte das provas dos 3 ou dos 4 irmãos, que também é ali da família, a família e o reencarnante. Prova nesse aspecto. E pode ser que para o espírito seja o necessário que ele precisava daquele tempo e os pais se colocaram à disposição. Pode ser espírito nem conhecido dos pais, apenas um ato de amorosidade para acolhê-lo num processo gestacional e depois não ser viável. Pode ser um conhecido espírito que
que precisou desse tempo. Então, são tantas as possibilidades que não dá para dizer é e não é. Por isso, disse no início, em tese, pela forma que foi construída a explicação do fato, em tese, é um campo provacional. E como se leva esse campo provacional? Com a resignação. Então não devo tentar nova gravidez? É liberdade de cada casal, se tenta ou não tenta, fica a critério deles. Mas que essa situação ela é uma situação de aprendizado, não há dúvida nenhuma, tanto para um como para outro, ou seja, para a família ou para o espírito. Então, não são elementos que eu chamaria assim fatais, são elementos naturais, provacionais, que as pessoas, os espíritos, escolhem e aceitam para trazer nas suas programações reencarnatórias. E assim se aplica a todos os outros fatos que eu diria aparentemente fatais, quaisquer que sejam eles. Se são fatos que podem afetar a vida moral, influenciar na vida moral, são fatos adredemente escolhidos, intencionalmente escolhidos. Se são fatos que não trazem esse elemento de uma grande mudança na estrutura de vida moral, são frutos do nosso livre-arbítrio relativo aqui na Terra, que é o que acrescenta na questão 259, quando diz que os fatos comezinhos da vida são frutos do livre-arbítrio. Então, muitas vezes, e aí precisamos buscar uma outra questão, a 856, para outros casos, não esse da pergunta só, como você disse que há outras nesse sentido da fatalidade. Se olharmos a questão 856, nós veremos que o gênero de vida escolhido leva a um gênero de morte. Então, dependendo do gênero de vida, eu estou exposto a determinados gêneros de acontecimentos que podem me levar pode levar à morte física ou não. E que, se olharmos a questão 851, nós vamos ver que fatalidade, os espíritos dizem que é só o momento da morte. O único elemento que pode se dizer fatalidade é o momento da morte. E eles corroboram isso na questão 859. Então, esse sentido é importante observar. Aí se aplica aspas, acidentes, salvo os acidentes provocados por negligência, imprudência, imperícia, que aí não é acidente, a questão de balas perdidas, a questão de abortos espontâneos e várias outras questões que nós queremos colocar num campo de determinismo e está no campo provacional ou no campo de uma escolha. Lembrando que o gênero de vida contribui para o gênero de morte. É isso que os Espíritos explicam lá na questão 856 do Livro dos Espíritos. Muito bem, Simão. Isso abrangeu várias perguntas. Nós temos muitas perguntas. São 16 perguntas pendentes ainda só do público hoje. Então, nós não vamos entrar no assunto que está previsto. Se fosse um homem de bem, teria morrido hoje, não é? E vamos pedir, se for possível, que a gente consiga ser, assim, tanto quanto possível, pontual na resposta, para ver se a gente alcança o máximo possível aqui. Nós vamos juntar 4 perguntas relacionadas com suicídio. A Clélia Zanin, ela disse, mesmo com suicídio, fica fora de contexto, mas se a gente ligar com a da Rafaela Loiacone, o assunto abordado hoje inclui suicídio? Acredito que a outra pergunta está relacionada com isso. O assunto de hoje inclui suicídio? E a Jane Garcia, logo em seguida, 9h41, meu filho era espírita, temente a Deus, e tirou a própria vida por estar com esquizofrenia. O que vai acontecer com ele? Caso de suicídio. Mais adiante, nós vamos lá adiante, que tem outra questão sobre suicídio. Só um minutinho. Aqui, olha, Jane Garcia, às 10h22 já. Por favor, meu filho tirou a vida por problemas mentais. O que acontece com o espírito dele? A mesma pergunta anterior, não é lá atrás. E deixa eu ver se tinha outra sobre suicídio ainda aqui. Nossa, só um segundinho. A Jane Carlos colocou mais de uma vez, tá? Então, às vezes se repete aqui. Tá bem. Então, é isso aí. Sobre o suicídio, acho que alcança todas elas. Pode ser, Pera? Pode, meu irmão.
eu não vou dizer que vai tocar exatamente o ponto das mortes prematuras, porque aqui existe duas situações pontuais. O que nós estamos tratando com mortes prematuras seriam a providência divina, retirando da vida material um espírito, prevenindo ações futuras que só o mais alto conhece. Isso aqui é uma situação. Suicídio, seja ele o suicídio consciente, e em muitos dos casos o suicídio inconsciente, nós temos inúmeras situações de suicídio inconsciente. Aquele em que a criatura assume atitudes que lhe são prejudiciais, mas que não resolvem de imediato um problema. Então, lá no futuro, ela vai perceber, poxa, se eu tivesse visto isso antes, eu não teria feito determinadas coisas. Mas é uma outra situação. O suicídio pontual que nós conhecemos e que é tratado no mundo, ele é um caso de escolha do espírito. Aí nós vamos ter, no plano espiritual, duas situações, os agravantes e os atenuantes. Agravantes e atenuantes da escolha do espírito. Estando a criatura perfeitamente consciente do que está fazendo, nós temos uma situação. Estando a criatura submetida a situações de doenças, vamos colocar de uma forma geral, doenças mentais, doenças da alma, situações constrangedoras, situações de conflito íntimo. Então, ela está submetida a agentes que lhe constrangem a tomar uma decisão. No final das contas, ela tomou a decisão do suicídio. Nós vamos ter aqui agravantes do conhecimento. A criatura, quanto mais conhece, ela vai ter, no plano espiritual, a observância pelo alto, né? Vamos dizer assim, por Deus, a observância dessa escolha, quando a criatura conhece das consequências e quando a criatura não conhece das consequências. Obviamente, a nossa ideia daqui para lá é uma, a ideia do plano espiritual para a gente é outra. Nós começamos a falar sobre justiça, Simão Pedro falou sobre misericórdia, e aí o que nós vamos ter em conta sempre? A lei divina é lei de amor. Nós não temos ideia do que é essa plenitude, o alcance dessa lei de amor. A lei divina não é lei de punição e lei de castigo. Ela é lei de amor. Mas a criatura que toma uma decisão contrária a uma lei de amor, ela vai responder sim, na proporção do conhecimento que tem e do alcance dessa decisão. Se essa decisão atinge somente a si, o alcance é um. Se ela atinge outras criaturas, o alcance é outro. O olhar da misericórdia de Deus para com as suas criaturas, para com as suas escolhas, é sempre de uma bondade infinita, mas que não afasta a responsabilidade das criaturas pelos atos cometidos, obviamente. Quando a gente imagina que a criatura que cometeu o suicídio vai sofrer infinitamente, nós estamos colocando uma avaliação com o olhar da criatura humana. Nós não temos condição de perceber qual é o olhar do Criador, que é o olhar amoroso. Olha a parábola do filho pródigo. O filho pródigo escolheu receber a parte da herança dele, foi embora, gastou a herança, estava na penúria, recordou que o pai cuidava dos seus empregados com mais amparo do que o que ele estava vivendo, e ele retorna ao seio paterno. Quando o pai conhece que o filho está retornando ao seio paterno, o que ele faz? Corre ao encontro do filho amorosamente. Então, veja bem, o filho gastou a herança. Aquele irmão que comete o suicídio, de alguma forma, gastou a herança que recebeu para essa existência. Sem dúvida nenhuma, ele vai passar pelo sofrimento da penúria dos bens que ele gastou, que ele perdeu. Mas no momento que ele entender que precisa retornar ao seio paterno, e também esse momento é de escolha, o alto, Deus, vai correr ao seu encontro com um amor infinito, obviamente. Isso não vai afastar a sua responsabilidade de
reconhecer que equivocou-se e voltar para o pai e dizer: pai, eu pequei contra ti, mas eu volto ao teu regaço. Então, nós somos muito pequenos ainda para compreender verdadeiramente qual é o alcance dessa lei divina. Precisamos entender que a lei que rege todas as relações em todos os universos e todas as criaturas é uma lei de amor. Isso nós precisamos lembrar. Não estamos desamparados em momento algum, porque o Pai é todo amor, todo bondade, todo justiça. Muito bom, Peira. Simão, a gente tem uma outra linha aqui de reflexão em relação às desencarnações, trazendo para a ideia da condição prematura, a desencarnação prematura ser um reflexo de algo do passado, de algum comprometimento, e que estaria sendo um cumprimento de algo. Então, a gente tem duas perguntas aqui, uma do Daniel Rosa, às 21h42 já foi respondida, tá, Daniel? Que é sobre a programação reencarnatória. O Simão já respondeu essa. E a 21h43, o Daniel Rosa pergunta: o ente querido desencarnado, prematuramente, seria complemento de abreviação da encarnação anterior, como prova para os pais, com comprometimento de vida ceifada no pretérito? E nesse mesmo sentido de cumprimento de algo, de comprometimento em relação ao passado, a Jaqueline Barbosa, às 21h43, traz: uma pessoa que foi assassinada jovem, seria cumprimento de algo? Ok. É comum nós vermos algumas respostas no meio espírita trazendo uma ideia reducionista, dizendo que o fato concreto é por causa disso. As causas são várias. Todas essas citadas aqui podem ser. Todas elas. Não há como nós afirmarmos que é para complemento de uma vida ceifada pelo suicídio. Não há como dizer que é porque é uma prova para os pais. Somente, não. Pode ser qualquer uma delas. Sempre há uma correlação, há um motivo pelo qual a prova foi escolhida. Esse motivo pode ser ligado a questões do passado, e esse motivo pode ser ligado a questões para progresso. Se nós olharmos o capítulo 9 do Evangelho de João, nós veremos a passagem que mostra muito bem isso. Quando está Jesus e os seus discípulos caminhando e percebe um cego de nascença. E um discípulo pergunta a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? A pergunta em si era interessante, mas para o motivo da resposta aqui, só vamos pegar a resposta de Jesus. Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para verificar nele a glória de Deus. Ou seja, aquela cegueira não era um aspecto expiatório. Aquela cegueira não era porque fez mau uso do olhar. Aquela cegueira não é porque cometeu algo que cegou alguém. Simplesmente foi uma escolha do Espírito para que pudesse, nas condições ali encontradas por Jesus, ser curado e verificar a glória de Deus. Mas ele poderia ter se comprometido e com essa cegueira escolhida para aquele fim e criado aí sim um comprometimento. Por isso é que chamamos prova. Prova não é algo penoso, prova é uma circunstância pela qual passaremos e podemos vencer ou sucumbir. Então ali ele precisava nascer cego? Não. Fez uma escolha para uma contribuição que deu certo, ou seja, ele manteve-se dentro da sua prova no equilíbrio necessário, foi curado quando encontrou-se com Jesus. Agora, se ele tivesse se lamentado, ele teria criado comprometimento. Então, vejamos que nós não podemos ser reducionistas e dizer: é por causa disso, vai acontecer isso. Inclusive, para essa questão do suicídio. Basta olharmos a questão 957 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta para os espíritos quais são, em geral, as consequências do suicídio. E eles respondem: as consequências do suicídio são várias, sempre ligadas às causas e circunstâncias que o geraram. Mas a única consequência que é igual para todos é a decepção de se ver vivos, de se verem vivos.
Então veja que aí vem um grupo de espíritas dizendo, vai sofrer isso, 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 isso. Os espíritos não disseram isso. Eles disseram que tudo dependeria das causas e das circunstâncias. E aqui nós vimos circunstâncias que não são deliberadas. Uma pessoa num processo de crise esquizofrênica, ela não delibera com plena consciência da razão. Uma pessoa acometida de um alto grau depressivo é um ato que não foi racional. Então, há circunstâncias atenuantes, e isso está também no artigo 11 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, dizendo que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da agravante ou da atenuante que gerou o fato. Então, é preciso perceber esses aspectos para não cairmos nos reducionismos, e tanto de causas como de consequências. Porque há reducionismo para as consequências, e no caso da pergunta feita, reducionismo para a causa. Então, todas as possibilidades causais colocadas nas perguntas podem ser, sim, motivos para o fato concreto. Então, não podemos reduzir a um só motivo. Muito bom, Simão. O nosso tempo, infelizmente, termina, né, Luziane? Então, eu vou só fazer um arrazoado rápido aqui, porque tem algumas coisas que já estão praticamente encaminhadas. E então, a Jaqueline Barbosa colocou uma pessoa que foi assassinada jovem seria cumprimento de algo, já foi respondido agora, né? Com o que o Simão Pedro colocou. A Selva Braseiro, o sofrer com gosto é por saber que tem por quê e um para quê, seria isso resignação? Sim, Selva, é justamente o que o Simão Pedro explicou. Esse resumo que você fez está corretíssimo, não é, Simão? Sim, não, é um aspecto resignatório. Isso aí, né? A Fátima Serrano, qual o limite dessa dor? Fátima, pelo que foi comentado aqui hoje pelos dois, Deus não coloca uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, como está, não é explicado no Evangelho. Então, o limite da dor é o limite de suportar. Agora, quando a gente não suporta, normalmente a gente está fugindo, não é, de cumprir aquilo que a gente já tem condições de cumprir. Então, nunca uma dor será superlativa a ponto da gente não suportar, porque senão Deus seria injusto conosco, não é? E aí tem várias outras perguntas agora que vão ficar para outra oportunidade, ou a gente responde no chat para vocês, tá bem? Porque o tempo nosso terminou. Nós queremos agradecer muito ao Simão, a Pera, que estarão novamente na semana que vem para a gente dar continuidade ao assunto, não é, Lu? Satisfação imensa estarmos juntos, agradecimentos às nossas intérpretes. E na semana que vem, então, nós vamos seguir com o capítulo 5, Instruções dos Espíritos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, se há tempo, a melancolia. Senão a gente segue depois. Bem, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a semana que vem. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu?
Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.